Mais uma vez estamos aqui reunidos para refletir sobre a vida, sobre a palavra de Deus. E que bom que você está participando conosco e nós queremos encorajar você também, caso queira ver os vídeos anteriores, a olhar a série de pregações que nós estamos fazendo em Gênesis. E se quiser também compartilhar esse material, clica aí, você pode abençoar outra vida. Na medida em que você ouve também, você pode ser abençoado. Esse é um exercício bom para a gente poder praticar daquilo que tem nos edificado para edificar outras vidas. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 10, um texto extremamente prático e aplicável aos nossos dias. Vamos lá. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes nos vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós nasceu o Espírito, que ele faz habitar em nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Vamos orar? Ó Deus querido, nós te adoramos por tudo que Tu és, ó Pai. Sabemos que, apesar de todas as questões que acontecem na história, de todos os percalços e lutas que enfrentamos, o Senhor, ó Deus querido, conhece toda a nossa dor, nosso sofrimento, nossa angústia. E nós te pedimos, ó Deus querido, para que o Senhor nos visite, não apenas tratando dessas lutas que temos, externas e internas, mas mais do que isso, ó Deus, ajudando-nos a sermos fiéis ao Senhor no meio das lutas. Ó Pai querido, muitas vezes o Senhor quer que a gente passe pelas lutas. E é tão duro, ó Deus querido, enfrentar esse tempo. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, o Senhor quer construir o nosso caráter, ensinar-nos. Então, em nome de Jesus, ajuda-nos a vivermos esses dias em santidade e temor ao Senhor, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, nesse momento, ouvir uma música e depois voltaremos com a reflexão que hoje nós teremos no capítulo 25 de Gênesis, o perigo do caminho mais curto, o perigo do imediatismo, baseado na história de Esaú. Fica conosco, vamos ouvir um cântico e depois ouviremos a palavra. Dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti. Dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, ó Senhor.
instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a ti, ó Senhor. És minha rocha e redentor, a razão do meu cantar. Agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Gostaria de convidar você para abrir a palavra de Deus no livro das origens, no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 27, diz o seguinte: Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú. Ele disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Esta é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, nós temos que admitir que somos uma geração impaciente. Impaciente nos processos, impaciente nas fases do nosso de crescimento. Nós não gostamos de coisas que demorem. Eu me lembro de uma impressora que eu tinha e que normalmente a impressora imprime facilmente os documentos, mas aquela impressora ela tinha um negócio de, quando você ligava, ela tinha que aquecer-se, né? E quando ela terminava de imprimir as folhas, parecia que ela estava cansada de ter imprimido uma folha e ficava como se fosse uma pessoa respirando, né? Eu falei para minha esposa: bem, eu não aguento essa impressora lenta desse jeito, né? Uma impressora lenta significa, eu não aguento uma impressora que vai imprimir uma folha em 20, 30 segundos. Nós somos a geração fast food, cada vez mais fast, cada vez menos food. A palavra fast significa rápido, né? E food, comida, né? Então, a comida rápida é o que a gente quer. Há até alguns agora defensores do slow food, né? De cozinhar devagarzinho, conversando, batendo papo, que parece que é mais saudável. Mas nós somos geração fast food. Nós somos geração microwave. A coisa tem que ser rápida. Nós colocamos ali, rápido, né? Nós não queremos coisas que demorem. Nós não gostamos de nada que demora. Se o texto da internet é um pouco mais longo, nós não queremos ler. Se o vídeo passa de 3 minutos, nós não queremos nem abrir, né? Então, nós estamos vivendo essa situação. Isso tem algumas implicações muito interessantes. Por quê? Porque nós podemos jogar isso para o campo espiritual também e sofrermos o perigo do imediatismo, de querermos as coisas rápidas, de querermos as coisas
do jeito que a gente quer, mas queremos de forma urgente. Nós queremos emagrecer sem dieta alimentar, sem fazer ginástica. E a gente quer que as coisas aconteçam. Nós queremos sucesso sem trabalho. Aliás, alguém disse que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? Então, nós não queremos essa fase toda de se preparar. Eu lembro de um grande pianista, Popovic, que numa entrevista à Veja, os caras falaram: você se considera um gênio? Ele disse: eu detesto essa expressão gênio. Ninguém sabe, ninguém vê a minha vida para saber que genialidade é essa, porque eu gasto 8 a 12 horas por dia tocando piano para não perder o meu ritmo, né? Então, nós não gostamos disso aí, né? Nós queremos vida espiritual profunda, sem orarmos, sem gastarmos tempo com o Senhor, sem lermos a palavra de Deus devocionalmente, né? Nós queremos a bênção de Deus, mas não estamos interessados no Deus da bênção. Nós queremos aprender sem estudar. Seria tão legal, né? Se a gente pudesse aprender por osmose, a gente bota um aparelhinho aqui, vai dormir, no outro dia a gente já está falando alemão, já está falando chinês, né? A gente decorou todos a álgebra, já sabe fazer raciocínios, mas não vai acontecer isso, né? Nós queremos caminhos mais curtos, nós não estamos interessados em fazer as coisas caminhando pelos retos caminhos, porque isso demora muito. E aí nós vamos aqui pelo caminho mais curto, pelo imediatismo, pelas vias sinuosas. E esse texto aqui é o texto que nos fala exatamente sobre isso. Eu amo ver nas Escrituras Sagradas como a Bíblia é paradigmática, como ela é metafórica, como ela é pedagógica. Mesmo quando os personagens da Bíblia não são heróicos, pelo contrário, eles são fracasso, como no caso de Esaú, ele tem muito a nos ensinar, né? Aliás, a Bíblia não tem herói. Os heróis da Bíblia morreram todos de overdose, né? Não tem heróis. Mas nós podemos aprender observando o comportamento desses homens da palavra de Deus. E no caso aqui de Esaú, nós aprendemos por contraste, fazendo ou procurando fazer o contrário do que ele fez, não imitando ele, porque se imitarmos ele vai ser uma tragédia, né? Mas outros exemplos da Bíblia também nós podemos aprender por contraste. Por exemplo, pense em Jonas. Jonas é o missionário mais bem sucedido da história. Já pararam para pensar isso? Qual o missionário na história que vai para um campo estrangeiro, numa língua que ele não conhece, e ele prega 40 dias e 120 mil pessoas, toda a população se converte de uma vez só, com pano de saco e cinza, até no palácio, arrependido, até os animais foram vestidos de pano de saco e cinza em sinal de contrição. Qual missionário na história teve um efeito tão retumbante quanto esse? Nós não conhecemos. Entretanto, Jonas, apesar do sucesso tão repentino dele, ele é um fracasso. Alguém disse que Jonas é o sucesso do fracasso, outros disseram que ele é o fracasso do sucesso, né? Então Jonas, você olha para a vida de Jonas, tão rápido as coisas acontecem, tão bem sucedido, mas emocionalmente, como pessoa, ele é um fracasso, ainda que o ministério tenha tanta aprovação. A vida de Esaú, outro personagem da Bíblia, o primeiro rei de Israel, também nos mostra exatamente esse aspecto. Quando a gente estuda, a vida de Saul, quando a gente estuda a vida de Saul, é muito interessante observar. Saul é um homem que sai de uma situação de família simples para de repente se tornar o rei em Israel. Ele tem muita glória, mas aí ele vai desenvolvendo uma vida sem observar os valores de Deus, quebrando os princípios de Deus, e há um determinado momento em que a palavra de Deus nos fala assim, que ele impacientemente faz as coisas, né? Sem consultar a Deus, sem ponderar aquilo que de fato a Bíblia Sagrada ensinava. Ele faz as coisas porque ele fica com medo de que parece que o profeta Samuel demora muito para vir quando ele tinha combinado, e aí ele, desesperado, pega e faz o que ele não foi chamado a fazer. Imediatismo, caminho mais curto. Quantos moços estão fazendo isso? Quantos jovens estão atropelando os processos aí na preparação para o casamento? Quantos moços estão indo para a cama antes de terem a bênção de Deus? Quantos homens e mulheres estão indo em busca do sucesso, sacrificando a sua honra, sua fé, suas convicções no altar da autopromoção, da glória, da busca de visibilidade, da busca de aprovação. E esse negócio é um negócio tremendo. Então nós temos, meus queridos, nessa geração nossa, assim como Esaú teve, e a história de Esaú nos mostra exatamente isso. Ele chega, a Bíblia diz que ele chega de uma caçada fracassada. Ele foi para a floresta e não pegou nada. E chegou com muita fome. E quando ele chega,
seu irmão Jacó está fazendo um prato, um cozinhado de lentilhas. Bem, eu gosto de comer lentilhas, eventualmente, misturado com aqueles pratos árabes que são maravilhosos, né? Principalmente quando a dona Lúcia é quem prepara aqueles pratos. Então, eu gosto desses pratos aí. Entretanto, meus queridos irmãos, a lentilha em si mesmo, cozinhado de lentilha, não chega a ser uma picanha, não é uma lasanha, um negócio que você come assim e fala, puxa vida, isso aqui, né? Mas a fome dele era o que determinava a coisa. Ele estava morto de fome. E quando ele chega para se encontrar, ele se encontra com o seu irmão e diz, me dá um pouco dessa comida aí. Jacó, que era um homem muito astuto, o irmão dele, virou para ele e disse, tudo bem, te dou, você me vende o seu direito de primogenitura e te dou o prato aqui de sopa de lentilha. E ele disse, o que me vale o meu direito de primogenitura? Se eu estou aqui para morrer de fome, ou seja, eu estou com fome agora, não interessa direito de primogenitura amanhã, é que eu tenho que esperar o processo, não, meu pai morrer, eu não estou interessado nisso. E a Bíblia diz que Jacó negociou com Esaú, e Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Ele pegou aquilo que era a coisa mais preciosa, que lhe dava o direito de substituir o pai na doença, na morte. Ele tinha herança dobrada quando o pai morresse, né? Ele era o cara que ia perpetuar o nome de Deus na história. E apesar de tudo isso, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que ele negociou tudo. E o pior é que nós vamos ver lá na frente, no versículo 34, que depois que ele comeu o cozinhado de lentilhas, a Bíblia diz, ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. É uma atitude assim de desprezo. Comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Como uma pessoa que vai para o sexo, tem sexo e sai, aquilo ali é banal, alguma coisa banal. Ele acabou de vender o direito dele, dado por Deus. Ele vendeu a honra dele. Ele vendeu os privilégios dele. Então, meus queridos, nós precisamos imaginar, pensar, olhar nesse texto aqui, pensando primeiro na tentação do urgente, né? Como a gente pode comprometer as coisas da vida da gente simplesmente porque a gente deseja satisfazer imediatamente os nossos desejos. Olha o que ele fala no versículo 32. Estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura. Um pouquinho a mais que ele aguardasse, ele entrasse na tenda da sua mãe, ia ter comida pronta ali, mas ele não queria esperar. Ele queria agora, né? Ele está com fome, ele possui necessidades não satisfeitas, então, vamos lá. Tem que satisfazer. Nós estamos vivendo uma época, eu estava lendo ontem um texto do Richard Foster, ele dizendo, olha, nós estamos afirmando que sexo é uma necessidade humana. Ele diz, não, sexo não é necessidade humana. Sexo é um desejo humano. Ele diz, necessidade é alguma coisa sem a qual, se você não tiver, você morre. E sexo não é alguma coisa pela qual, se você não tiver, você não vai morrer, né? Então, na verdade, nós estamos muitas vezes vendo jovens vendendo os seus direitos de fé, a sua santidade, simplesmente por quê? Porque eles estão querendo satisfazer os desejos dele, dizendo, não, isso é necessidade, não é necessidade, é desejo, tá? A decisão de Esaú aqui vai custar a vida inteira dele, e as nossas decisões imediatistas, com senso de urgência, sem considerar a santidade, sem considerar os valores que a gente tem, vão comprometer a nossa vida inteira, como comprometer a vida de Esaú. Muitas pessoas, quando são desafiadas ou tentadas, elas resolvem ir pelo caminho mais curto. Resolver imediatamente o que está acontecendo, não pode esperar. Agora, há um ditado antigo que diz que quem tem pressa come cru. E é isso que está acontecendo. Somos a geração dos desejos imediatos. Até nas igrejas nós vemos essa pressa. Nós queremos a bênção de Deus, sem o Deus da bênção, sem pagar o preço de uma vida de santidade. Nós vivemos a atração irresistível em busca de homens e mulheres ungidos. O que é isso? São pessoas que buscam gente ungida para dar a bênção que ele deveria ter no joelho, na oração, na dependência de Deus. Então eles não querem pagar o preço e eles vão e buscam outras pessoas, né? Eu sei de ministérios que eventualmente pagam para as pessoas orarem, né? Homens e mulheres de oração. Eu acho que é uma benção ter gente que se consagra à oração, mas, meus queridos irmãos, nada substitui a sua vida devocional, você com Deus. Há muitas pessoas aí que vão para reuniões que acham que vão resolver tudo numa
numa reunião de avivamento, uma reunião de renovação, né? Aí cai no espírito e volta, eu caí no espírito, e eu pergunto, e daí se caiu no espírito? A questão é saber se você se levantou no espírito. E a vida das Escrituras Sagradas, a vida do discípulo de Cristo, é uma vida de cruz, é uma vida de consagração, é uma vida de penitência. Martinho Lutero colocou na primeira tese dele, quando defendeu a reforma protestante, em 31 de outubro de 1517, ele colocou a vida do cristão, a vida diária do cristão é uma vida de penitência. A palavra penitência talvez fosse melhor traduzida hoje como arrependimento diário, né? Então a gente não quer essas coisas, a gente quer resolver, a gente vai então para essas reuniões e acha que as coisas vão resolver. Mas não resolve porque a gente não está orando, não está buscando, a gente não quer pagar preço, é essa tentação do urgente. Eu quero um casamento abençoado, mas eu não quero orar. Deixa eu dizer uma coisa para você, estatística. Eu fiquei surpreso com essa estatística. A estatística diz que o divórcio entre evangélicos e não evangélicos é o mesmo, não há diferença nenhuma para escândalo da fé evangélica, não é mesmo? Entretanto, uma outra estatística que foi feita diz que entre os casais que oram juntos, regularmente acontecerá um divórcio em 1.043 casos. Um divórcio em 1.043 casos. Então, na verdade, quando há divórcio, a gente percebe que a vida devocional, a vida de oração, a vida de dependência de Deus já foi há muito tempo. Ninguém está querendo orar, né? Considere os homens de oração na história. Quantas horas de oração, de clamor, de jejum, noites passadas em busca de graça, verdadeiras batalhas de intercessões. Agora nós queremos experiências novas e imediatas, assim com atalho, né? De respostas pré-fabricadas, e nós estamos vivendo isso aí. Satanás usou exatamente essa estratégia com Jesus. Quando Jesus chega com fome, ali no deserto, depois de 40 dias com fome, a Bíblia diz que Satanás olhou para Jesus e disse assim, manda que essas pedras se transformem em pães, se de fato o seu Filho de Deus, né? Você coma, faz um milagre e resolve o seu problema. E olha a sugestão do diabo, tentação do imediato, de resolver logo o que está palpitando ali. O que Jesus disse? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, estou fora. Essa questão de resolver as coisas imediatamente não é o caminho de Deus. Olha a história de José. José é enviado, vendido pelos irmãos, é enviado para o Egito, é colocado numa feira como animal, e ali ele chega diante de uma mulher que se encanta com ele, quer ir para a cama com ele, e oferece mundos e fundos para ele. A coisa parecia tão fácil. O que José faz? José diz, não, eu não posso fazer isso com o meu patrão nem com o meu Deus. Como é que eu faria isso? Como é que eu cometeria tamanha justiça? E a mulher deve te dizer, então a sua vida vai ser de escravo para sempre. Ele diz, se Deus quer que eu seja escravo para sempre, isso que vai ser minha vida, né? Que chance José está perdendo, né? Aí ele vai para a prisão. Uma coisa que a gente aprende no texto bíblico é que cada vez que José era mais perseguido, era mais fustigado por causa das suas convicções, seus valores, mais perto ele chegava do palácio. Então, meus queridos, a primeira tentação que a gente percebe aqui é a tentação do urgente, de ter satisfação imediata dos desejos. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso aí, como Esaú fez. Esaú queria resolver o problema dele. Ele estava com fome, então vamos matar a fome logo, né? E esse imediatismo destruidor, que espera resultados rápidos, que se esquece que a vida tem processos e que nós temos que aguardar com santidade, com trabalho sério, com estudo, né? E isso traz quando a gente esquece disso, isso traz grandes danos para nós. Há muitos anos atrás eu ouvi do pastor Antônio Carlos Sacosta, numa caminhada que a gente estava fazendo no meio de uma floresta. Ele disse uma coisa muito interessante para mim, eu nunca me esqueci disso. Ele virou para mim e disse, Samuel, a nós cumpre dar profundidade, a Deus cumpre dar largueza. Eu nunca me esqueci disso. O que Deus quer que a gente faça é profundo. O que tamanho do ministério que a gente vai ter, o tanto de dinheiro que a gente vai ter, o sucesso que a gente vai ter, isso não é problema nosso. Nós cumpre dar profundidade. Vamos dar profundidade, vamos ficar bem as estacas, deixa Deus fazer o que Ele quiser, tá? É isso aí. Segunda tentação que eu vejo aqui é a tentação do menosprezo pelas coisas de Deus e o desprezo por aquilo que é sagrado. O que Esaú faz? Esaú, quando Jacó oferece para ele, eu vendo a comida aqui pelo seu direito de primogenitura. Ele diz, de que me vale isso aí?
seja, só que o direito de primogenitura é algo sagrado. Mas ele não se incomoda com isso. Jacó agiu com malícia, Jacó desprezou, depreciou para negociar, e Esaú agiu com leviandade e simplismo. Ele aceitou a indecorosa proposta, ele não precisava fazer isso. Ele podia rir e dizer: ó, Jacó, me desculpe, mas eu estou aí com fome, cara, eu vou comer esse negócio aqui se você não, né? E era o prato de comida da família, tá? Não, mas ele disse: tá bom, fica aí com o direito de primogenitura para você, eu não estou nem aí com esse negócio não. E ele despreza aquilo que é sagrado. Isso aos olhos de Deus foi alguma coisa muito grave. Infelizmente, essas coisas parecem não fazer muito sentido hoje para muitas pessoas. São muitos jovens criados na igreja que também parecem desconsiderar as verdades sagradas. Fé cristã, santidade, vida com Deus, santidade física, um namoro puro. O que é isso, né? E facilmente eles desprezam as coisas sagradas, trocando por bagatelas e quinquilharias, coisas de mercado, né? E é um negócio muito dolorido quando isso acontece com essa geração. Nós precisamos parar para pensar na seriedade disso. É o meu corpo, o templo do Espírito Santo, onde Deus habita, isso é sagrado, eu não posso brincar com isso. O que eu tenho aprendido aqui com os jovens que fazem esse tipo de coisa, que desprezam o sagrado, eles perdem a autoridade moral, eles deixam de liderar, eles são incapazes de trabalhar discipulado com outras pessoas, evangelizar, porque a vida deles é uma tristeza, de falta de testemunho. Eles estão à mercê das sugestões, aí entram para o caminho da pornografia, do sexo livre e do desprezo pela santidade do corpo, e aí demora para voltar, e quando volta, né? Quando volta, porque são envergonhados, tem uma história manchada, as pessoas sabem do que ele fez, aí ele está desautorizado. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos considerar aquilo que é sagrado e não negociar. Esaú fez uma leitura completamente diferente. Na sua mente encontram-se sérias tentações que o distanciam. De que me vale o sagrado, diz ele, se eu estou com fome? O que adianta ter direito de primogenitura se eu agora estou querendo comer? E a reação dele, como eu disse no versículo 34, ela é espantosa, de descaso, de abandono. Ele comeu, ele bebeu, ele levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Ele desprezou o que Deus tinha para ele, aquilo que Deus lhe tinha dado. Então não venda, meus irmãos, seus direitos espirituais. O desprezo pelas coisas sagradas traz danos espirituais, perda de bênçãos, perda de testemunho, perda de privilégio, dores emocionais, culpa, consciência pesada, depressão, amargura. E depois dessa experiência, a Bíblia afirma que o coração de Esaú encheu-se de raiva, ele se sente lesado, ele decide matar seu irmão. Por desprezar as coisas de Deus, ele se torna-se revoltoso e birrento na história dele, né? Então, meus irmãos, para encerrar essa reflexão, gostaria de fazer algumas aplicações. A primeira delas é que leviandade e precipitação tem a ver com caráter. Alguém afirmou que caráter é aquilo que a gente faz quando as luzes são apagadas. É aquilo que você faz no escuro. Tem a ver com a nossa interioridade, com a nossa profundidade. Esaú despreza as coisas sagradas e isto não parece perturbá-lo no primeiro momento. Então, leviandade e precipitação tem a ver com caráter. Isso é coisa muito séria. Nós precisamos tomar muito cuidado. Segunda coisa, não negocie seus direitos espirituais. Sempre que o fazemos, nós temos graves consequências. Deus nos deu direitos espirituais. Em Cristo nós somos co-herdeiros. Em Cristo nós somos tomados pela graça de Deus. A graça de Deus veio para nós quando nós entregamos nossa vida a Ele. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. O Espírito Santo habita em nós. Ele está dentro de nós. Então, meus queridos, é uma coisa fantástica não negociar as coisas espirituais. Isso aqui é mais importante do que ouro ou bem, do que fama ou popularidade, do que aceitação de qualquer pessoa, de reconhecimento. O que eu tenho, o meu valor espiritual é mais do que qualquer outra coisa. Às vezes a gente diz que Jesus é melhor do que ouro e bens, mas será que realmente a gente considera isso? Será que a vida com Deus, a santidade é alguma coisa tão séria assim para nós? Não despreze o sagrado,
Outra coisa, apelos imediatos para a satisfação da nossa carne, meus irmãos, são sempre colocados em momentos de profundas necessidades pessoais. Satanás sabe colocar as coisas no lugar certo. A tentação vem para você quando você está exatamente fragilizado. Saul está chegando do campo, com fome, as coisas se encaixam. Jacó está fazendo uma comida, testando suas habilidades culinárias e ali está, ponto. As grandes tentações para o desvio moral se dão exatamente na hora que alguns anseios não estão plenamente atendidos. Adultérios acontecem em tempos de fragilidade pessoal, de relações estremecidas dentro de casa. Pessoas se envolvem em negócios escusos, em momentos cuja oportunidade parece surgir de Deus. Afinal, um negócio desse atende plenamente a minha necessidade agora, mas é tudo corrupto, é tudo mentiroso, e aí? Esse texto aqui nos mostra que a nossa carne é matreira, ela tem necessidades imediatas, os desejos à flor da pele, quando associados à estratégia do diabo, parecem se tornar imbatíveis. Alguém até definiu tentação dizendo que tentação é o encontro do pior de todos os seres com o pior que há em mim. Né? Então, apelos imediatos para a satisfação da carne são sempre colocados em momentos de profunda necessidade pessoal. Um outro aspecto, podemos fazer nossas escolhas, mas nós não podemos nos livrar das consequências que tais escolhas nos trazem. Olha o que aconteceu com a vida de Esaú. Ele fez a escolha. Eu te dou o prato de sopa de lentilha em troca do direito de primogenitura. Ele diz que me vale o meu direito de primogenitura. Decisão tola. Decisão imediata, rápida. Pum, já era. Está nas mãos. Perdeu. Por quê? Porque ele não considerou que uma decisão que você toma agora tem efeitos profundos na sua história. Então nós precisamos considerar isso aí. E Hebreus capítulo 12, versículo 17, diz assim: não sejamos, irmãos, como Esaú, profano e impuro, que por causa de um prato de sopa de lentilhas vendeu sua primogenitura. Mais tarde, procurando lugar para arrependimento, não encontrou, ainda que com lágrimas o buscasse. É tão sério esse texto. Mais tarde, ele com lágrimas busca esse negócio. Ele queria esse negócio de volta. Mas ele desprezou as coisas de Deus, ele desprezou o sagrado, não tinha mais. E aí ele quer resgatar. Mas a decisão lá atrás afeta a vida dele de uma forma tal que ele não consegue mais superar isso aí. Existem pessoas que tomaram a decisão lá atrás, estão sofrendo hoje e dariam tudo para não estar envolvido nisso. Entretanto, o que acontece? Não consegue se libertar. Não existem atalhos para a vida, meu irmão. Existem apenas os caminhos de Deus. A Bíblia diz que há caminhos que aos homens parecem ser bons, mas no final o seu caminho é caminho de morte, né? A vida cristã é marcada por experiências diárias, por processo de consagração a Deus, de uma vida determinada pela aprovação de Deus na nossa história, né? E foi assim a vida de Jesus. Jesus é o máximo exemplo de como opções erradas devem ser evitadas. Quando ele está sendo tentado no deserto, Satanás chega com uma proposta: resolva o seu problema, mande que essas pedras se transformem em pães. E ele disse não. Quando ele está lá na cruz, mais uma vez, a mesma proposta. Ele está no meio de uma agonia, de muito sofrimento, de muita dor. E aí, a tentação vem. Se és filho de Deus, se. É interessante como Satanás trabalha com essa condicional, né? Trabalhou lá na tentação no deserto e agora está trabalhando de novo. Se és, né? Filho de Deus. Desse daí, prova que você é o Filho de Deus mesmo, né? E Jesus não considera isso, sabe por quê? Porque a cruz é para ele um imperativo. Fazer a vontade de Deus é imperativo. E ele ora ao Pai dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. A tua vontade, Pai, é a vontade que determina a minha vida. Talvez seja exatamente isso que a gente precisa dizer em momentos de grande tentação. Pai, eu não posso fazer isso aqui. O meu desejo aqui agora é esse. Mas eu quero te dizer: Pai, tem misericórdia de mim. E me traz para perto do Senhor. Não deixe que as minhas decisões agora desvalorizem as coisas mais preciosas que o Senhor me tem dado. Lá naquela cruz,
o Senhor me comprou com um preço muito alto. Lá naquela cruz o Senhor decidiu morar em mim, no meu corpo. Lá naquela cruz o Senhor estava fazendo a obra e haveria posteriormente de mandar o Teu Espírito Santo para morar em mim. O Senhor veio morar em mim. Tal o desejo de intimidade que o Senhor queria que eu tivesse contigo. Então, Pai, não me deixe negociar, barganhar, por causa da urgência, da precipitação e do imediatismo, qualquer que seja uma coisa que venha me afastar do caminho do Senhor e da bênção do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique na paz do Senhor.